Despertar espiritualmente não significa que os desafios da vida desapareceram. Eles continuam a surgir. A diferença essencial, e é uma diferença imensa, é que você deixa de transformar esses desafios inconscientemente em infelicidade. Grande parte do sofrimento humano vem da ideia de que somos essencialmente a nossa história pessoal, um conjunto de pensamentos e lembranças sobre o que nos aconteceu, o que fizemos, o que os outros nos fizeram, sucessos, fracassos, dores, conquistas. Tudo isso forma ao longo do tempo uma narrativa interna que se cristaliza como uma identidade mental. Essa identidade passa a ser sentida como eu, e com ela vem o fardo daquilo que chamamos de minha vida. A mente cria um enredo e o chama de minha história. E com esse enredo nasce uma estrutura de tempo psicológico. Eu sou assim por causa do que aconteceu comigo no passado. Preciso alcançar algo no futuro para me sentir completo. O passado molda a nossa autoimagem. O futuro se torna um projeto de salvação. Mas nesse fluxo de pensamentos, há sempre uma sensação subjacente de que algo está faltando. Por mais que você consiga certas coisas, sempre permanece um vazio. Mesmo aqueles momentos em que você sente que chegou lá, após uma conquista, após um reconhecimento, ou mesmo uma euforia momentânea. Logo se dissipa e a inquietação retorna. Muitos vivem como se fossem um problema a ser resolvido. Eles não dizem isso abertamente, mas há uma corrente oculta de pensamento que sussurra nos seus ouvidos. Há algo de errado com você. E quando olham para os outros, nas redes sociais, na rua ou então em conversas, parecem pensar: eles não têm esses problemas que eu tenho. Por que isso só acontece comigo? E isso os leva a fingir, a criar uma imagem melhorada de si mesmos. E essa imagem, muitas vezes, é amplificada e publicada. Quanto mais perfeita ela parece por fora, mais distante está da experiência interna real. Todos carregam consigo uma situação de vida. Ela pode ser leve ou pesada, mas ela está sempre presente. Pode envolver dificuldades em relacionamentos, questões de saúde, desafios financeiros ou instabilidade no trabalho. Raros são aqueles que se sentem completamente livres disso. Essa situação de vida, por mais sutil ou intensa que seja, tende a moldar a maneira como a pessoa se percebe. Muitos vivem como se estivessem sempre sobrecarregados, mesmo sem saber. A insatisfação torna-se parte da identidade. E inconscientemente começam a acreditar que são, de alguma forma, defeituosos, incompletos, errados. O tempo inteiro parece haver algo a ser consertado. Observamos os outros e, ao compará-los com a nossa situação, sentimos que falta algo em nós. Eles parecem estar bem, e então começamos a fingir. Criamos uma aparência que camufla o desconforto. O mundo moderno oferece ferramentas perfeitas para isso. As redes sociais, onde é possível mostrar o que queremos ser e não o que somos. E quanto mais brilhante parece essa imagem projetada, pior nos sentimos por dentro.
Esse ciclo de fingimento e insatisfação leva a um estado contínuo de frustração. O desconforto não é causado apenas pelas circunstâncias, mas por aquilo que pensamos sobre elas. Quando a mente está sobrecarregada de pensamentos, começa a projetar histórias sobre o que está errado, o que poderia acontecer, o que deveria ser diferente. Assim a infelicidade cresce, não por causa da realidade, mas por causa da narrativa mental que construímos a partir dela. Existe para muitos uma constante sensação de que ainda não chegamos lá, de que estamos sempre à espera de um momento futuro que vai nos trazer realização. Pensamos que ao conquistar algo, seja uma promoção, um relacionamento, uma casa nova, então estaremos completos. Mas mesmo quando isso acontece, a sensação de insuficiência retorna. É como se a realização estivesse sempre escapando pelas frestas do tempo. Esse padrão é tão comum que chega a parecer normal. Esperamos por um começo de vida que nunca chega. Adiamos o presente em nome de um futuro idealizado, e quando olhamos para trás, percebemos que vivemos muito pouco do agora. A verdade é que, por mais que melhoremos externamente, adquirindo conhecimento, habilidades, conquistas, a raiz da insatisfação não é tocada. Podemos nos aperfeiçoar, sim, e isso é algo positivo, mas o vazio interior não é preenchido com realizações externas. A inquietação vai retornar inevitavelmente. Muitos que ganham na loteria experimentam esse fenômeno, um momento de intensa euforia seguido de maior infelicidade. Isso nos mostra que o problema nunca esteve no que temos ou deixamos de ter, mas na maneira como nos relacionamos com o que somos e com o momento presente. Grande parte da infelicidade humana não vem das circunstâncias, mas dos pensamentos que temos sobre elas. A mente cria cenários, histórias, interpretações, e o corpo reage como se tudo fosse real. Um exemplo comum é a preocupação. Você acorda no meio da noite, tudo está silencioso, seguro, mas a sua mente começa a projetar o que pode dar errado. Ela imagina perdas, fracassos, doenças, rejeições. Seu corpo não distingue a diferença entre esses pensamentos e uma ameaça real. Ele responde com tensão, medo e angústia. Assim você se sente mal, mesmo que no momento nada esteja de fato acontecendo. Esse tipo de pensamento disfuncional se repete tanto que passa a compor parte da sua personalidade. Algumas pessoas vivem em um estado contínuo de preocupação, como se isso fosse responsabilidade ou sensatez. Mas preocupar-se não resolve nada, apenas rouba a sua paz. E mais, alimenta emoções negativas que reforçam os pensamentos de medo e carência, criando então um círculo vicioso. Quando você se identifica com os pensamentos, isso é, quando acredita que eles são quem você é, não há espaço interior, não há clareza. Cada pensamento carrega uma sensação de eu, de identidade. E assim, não há separação entre você e a voz incessante na sua cabeça. Você se torna essa voz. E ela não para.
Respirar, algo tão simples, tão automático e ao mesmo tempo tão poderoso. Uma única respiração consciente pode dissolver a tensão, interromper um ciclo de pensamentos, trazer você de volta ao corpo. Muitas vezes estamos tão perdidos nas histórias da mente que esquecemos o corpo completamente. E é nele que começa o retorno ao presente. Quando você inspira com atenção, você não apenas oxigena o corpo, você ancora a consciência. É um lembrete silencioso de que você está vivo agora e que este momento é suficiente. Mesmo nos instantes mais desafiadores, há sempre uma respiração disponível. E isso, por si só, é uma dádiva. O corpo responde à atenção com gratidão. Os músculos relaxam, a mente desacelera. Você não precisa de grandes técnicas. Apenas a presença na respiração já é suficiente para abrir uma clareira de silêncio. Esse silêncio, muitas vezes, é tudo o que você precisava. Não para entender, mas para simplesmente estar. Com o tempo, a respiração consciente se torna um portal, um retorno ao lar. Sempre que algo parecer demais para você, respire. Sempre que estiver confuso, respire. Esse gesto simples não resolve tudo no plano das formas, mas transforma a sua relação com tudo. E muitas vezes, isso já é o suficiente para mudar tudo. O presente está sempre a uma respiração de distância. E ao lembrar disso, você começa a viver com mais leveza, com mais conexão, mais paz. Não porque tudo esteja perfeito à sua volta, mas porque você aprendeu a voltar. E nesse voltar, você descobriu que não havia nada de errado com o agora. Ele só estava esperando a sua presença. Tudo passa. Essa é uma das verdades mais simples e mais difíceis de aceitar. Quando estamos em dor, ansiamos por mudança. Mas quando estamos felizes, queremos segurar, queremos fixar, queremos controlar. A mente tem dificuldade em lidar com a impermanência. E, no entanto, é justamente nela que mora a liberdade. Nada no mundo das formas é permanente. Emoções, pensamentos, situações, relacionamentos, tudo está em fluxo constante. Resistir a isso é a fonte do sofrimento. Mas ao aceitar a impermanência, você descobre algo surpreendente. Uma presença que não muda, mesmo enquanto tudo muda ao seu redor. Essa presença não depende das circunstâncias. Ela observa a alegria sem se apegar e a tristeza sem se perder. Ela é como o céu, onde as nuvens passam, mas nunca deixam marcas. Quando você se ancora nessa presença, você começa a experimentar a vida com mais suavidade. Você saboreia o momento, mas não se agarra a ele. Isso não é frieza, não é indiferença. Isso é liberdade interior. Você pode amar profundamente, você pode rir intensamente,
Você pode chorar com o coração aberto, mas ainda assim saber que tudo está de passagem. E esse saber não é uma ameaça. Esse saber é um convite. Viva tudo plenamente, mas sem se perder no que é transitório. Quando você para de se apegar ao que está passando, algo em você repousa. Há menos medo, há menos ansiedade, porque você já não precisa que a vida siga os seus planos. Você apenas caminha, presente, aberto, receptivo. E é nesse caminhar que você descobre que tudo o que realmente importa nunca foi perdido. Só estava encoberto pelas suas expectativas. Você não é a sua história. Essa afirmação pode parecer um pouco desconcertante à primeira vista. Afinal, grande parte da identidade pessoal está ancorada no passado. O que aconteceu, o que foi dito, o que foi sentido. Mas a consciência verdadeira, aquela que você é em essência, não precisa de narrativa para existir. A história pessoal é como uma trilha deixada na areia. Ela é visível por um tempo, mas logo ela é apagada pelas ondas do agora. Quando você se apega demais à história, quando você revive o passado continuamente, quando reconta as feridas, quando repete padrões, você limita o seu potencial. Mas quando você se volta para o presente, você percebe que a vida está acontecendo agora. Ela não é uma lembrança. Isso não significa negar a sua história. A sua história faz parte da sua jornada. Mas ela não pode definir quem você é. Você é o espaço onde essa história aconteceu, onde essa história apareceu. Você é o observador silencioso, você não é o enredo. E ao perceber isso, você começa a viver com mais liberdade. Porque você não precisa mais justificar o presente com o seu passado. A consciência não precisa explicar nada. Ela simplesmente é. E quando você se ancora nela, vive cada momento com mais frescor, com mais abertura, com mais autenticidade. Já não há aquela necessidade de carregar o peso da sua autobiografia. O passado perde a sua força. O futuro deixa de ser uma projeção e só o agora importa. E ele é leve. Soltar a história pessoal não é esquecer quem você é. É lembrar-se de quem você é além das formas. E nesse reconhecimento, a vida volta a ser nova, volta a ser vibrante, volta a ser surpreendente. Porque agora você não vive mais como um personagem. Você vive como presença. Às vezes, você pode perceber que mesmo desejando profundamente amar os seus pais, algo dentro de você bloqueia esse sentimento. Há uma barreira invisível, uma dor que surge, mesmo quando há intenção de conexão. Isso é comum,
especialmente quando os encontros com eles ativam partes de você que ainda carregam feridas antigas. Você talvez se prepare para um encontro com seus pais. Você respira fundo, tenta manter-se presente, mas repentinamente você se sente invadido por ondas de desconforto, ansiedade ou dor. Essas reações, embora intensas, não surgem do presente. Elas são ecos do passado. São memórias emocionais que ainda vivem no seu corpo. E quando você reconhece isso, sem julgamento, algo começa a mudar. Aceitar que essas emoções ainda existem é o primeiro passo. Não lutar contra o que você sente. Não forçar um amor que ainda não se manifestou plenamente. Simplesmente estar ali com honestidade. E é nesse reconhecimento, mesmo quando tudo dentro de você grita por uma fuga, que o processo de cura começa. O amor, que parecia impossível, passa a se tornar acessível. Mas ele nasce primeiro da aceitação do que é. Ao olhar para os seus pais, é fácil ver apenas os comportamentos, as palavras duras, os julgamentos repetidos. E a mente se apega a isso. Ela diz, eles são assim. Mas se você deseja transformar verdadeiramente o relacionamento, você precisa olhar além do que é visível. Porque o que você vê, aquilo que tanto te afeta, não é quem eles são. É apenas o condicionamento falando por eles. Eles reagem, eles repetem padrões, criticam ou se fecham, não porque escolheram conscientemente. Eles também estão presos a memórias emocionais, a aprendizados inconscientes, a dores não resolvidas. E quanto menos presença há em uma pessoa, mais ela é dominada por esse condicionamento. Isso não é uma falha pessoal, é uma limitação humana. E quando você começa a ver isso, não apenas intelectualmente, mas com o coração, nasce a compaixão. Você entende que por trás daquela máscara de comportamento reativo há um ser, muitas vezes esquecido até por eles mesmos. Um ser que brilha, mesmo que brevemente. Quando há um intervalo nos pensamentos, um momento de silêncio entre as palavras, você pode às vezes perceber esse brilho nos olhos deles, como um vislumbre da verdade. E essa percepção muda tudo, porque você não está mais reagindo à superfície. Você está presente diante do ser que, mesmo obscurecido, ainda existe ali. E como lidar, então, com as emoções que surgem nesses encontros? Quando a dor antiga é despertada e tudo em você parece contrair. A resposta não está em resistir ou tentar mudar o que sente, mas em criar um espaço interno que acolhe sem julgamento aquilo que está surgindo. Esse espaço nasce da aceitação. Não uma aceitação intelectual, mas uma aceitação sentida. Sim, é isso que eu estou sentindo agora. Pode ser tristeza, raiva, frustração, uma vontade louca de fugir.
Você não precisa nomear com precisão, você só precisa sentir. Permitir que essa energia se manifeste sem resistência. E paradoxalmente, quando você aceita plenamente uma emoção, ela perde o poder de te dominar. Você não está mais lutando contra ela. Você não está se identificando com ela. Você é o campo que observa, que permite, que acolhe. Esse campo é quem você realmente é. Ao praticar isso, você oferece espaço não apenas para si mesmo, mas também para os seus pais. Eles continuam sendo como são, mas agora você não está mais se confundindo com o drama. Você vê o passado atuando neles e vê o passado sendo ativado em você. Mas no meio disso tudo, surge um terceiro elemento, a presença. E é essa presença que transforma, porque só ela pode dissolver o passado. Não o pensamento, não o esforço, não a negação, só a presença. Muitos dos conflitos com os pais não surgem apenas do que eles fazem, mas do que você espera que eles façam e não fazem. Esperamos que sejam mais compreensivos, mais atentos, mais presentes. Esperamos que reconheçam as suas falhas, que mudem, que nos vejam de verdade. E quando isso não acontece, nós sentimos frustração, sentimos mágoa e, às vezes, até rejeição. Mas será que essa expectativa é justa? Será que é realista pedir que alguém ofereça aquilo que ainda não descobriu dentro de si? A expectativa é uma armadilha sutil. Ela parece razoável, mas ela esconde uma dependência emocional. Ela diz: para que eu me sinta em paz, você precisa agir de uma determinada forma. Isso é compreensível, mas também é profundamente limitante, porque a paz que depende do outro nunca é a verdadeira paz. Libertar-se da expectativa não significa desistir do vínculo ou aceitar abusos. Significa reconhecer que o outro é como é neste momento. E que o seu bem-estar interior não precisa estar amarrado a isso. Essa liberdade é o início de um amor maduro. Um amor que não exige, mas que compreende. Estar a serviço pode ser uma prática espiritual maravilhosa, se surgir no lugar certo dentro de você. Também pode ser um fortalecimento do seu ego, se surgir num lugar diferente dentro de você. Jesus falou sobre isso quando falou sobre dar esmolas. Ele disse que algumas pessoas gostam de ser vistas quando dão esmolas aos pobres. Elas querem ser vistas. E ele diz que essas pessoas não receberão uma recompensa no céu. O que isso significa? Veremos em um segundo, porque elas já têm a recompensa delas. E claro, o que é a recompensa delas? A recompensa é a alimentação do ego. Essa é a recompensa delas. Agora, há duas maneiras de ser visto quando você presta serviço, ou você dá algo a alguém. Pode ser ajudando ativamente ou oferecendo algo que você tem para
alguém para ajudá-lo, seja o que for necessário. Ou então você fala sobre isso, mais do que o necessário. Ou apenas garante que os outros vejam o que você está fazendo. Nesse caso, você recebe sua recompensa através da alimentação do ego. Mas há uma outra maneira interior de ver isso. Quando você tem sua própria autoimagem e está a serviço, porque isso faz você se sentir melhor consigo mesmo. Melhora sua autoimagem, o que ainda está bem, pois você está ajudando alguém. Então é uma boa coisa a se fazer. Mas não ajuda você a se tornar livre internamente. Há uma autoimagem que algumas pessoas precisam sentir, que estão dando aos outros. Elas se veem como as pessoas que fazem o bem, se veem sacrificando algo para dar a outra pessoa. Isso realmente melhora o seu ego, como você se vê. Porque o que é o ego, senão um ego de autorreflexão interior, como um espelho interno? Você não é você mesmo. Você tem uma imagem de si mesmo e vive através dessa imagem mental. E a imagem de si mesmo geralmente não é satisfatória. Então todo o ego tenta melhorar a imagem de si mesmo. E isso pode ser feito de muitas maneiras diferentes. Então, você tem essa imagem de si mesmo como o fazedor da boa ação e isso fortalece a sua imagem. Mas há uma outra maneira de dar. Acho que a expressão é onde a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz ou algo assim. Ou seja, você não tem a autoimagem de que está doando algo que possui. Você está ajudando o outro. Há um fluxo de energia em qualquer forma e não é seu. Você não está dando nada que é seu. Porque em última análise, se formos ver, nada é seu. Você está dando energia porque essa energia está em qualquer que seja a forma que venha da fonte de toda a energia. Toda a energia, toda a forma, deriva de uma única fonte. Então você se permite ser um veículo através do qual essa energia flui para o mundo. Assim, a sensação de eu, o fazedor, não está lá. E a sensação de que existe uma pessoa pobre que eu estou ajudando também não existe. Esses conceitos simplesmente desaparecem. Então, simplesmente, existe o processo que acontece através de você e esse é o caminho não egóico. Servir é uma bela prática espiritual. Porque o ego sai do caminho e se dissolve quando você percebe que, em última análise, você não é o dono de nada. A energia não é sua. A energia é universal e passa a ser canalizada por você como um veículo para isso. Dessa forma, você realmente ajuda quando começa a viver dessa maneira. Você está sempre a serviço dos outros. Ou até em situações comuns que normalmente não seriam reconhecidas como serviço aos outros. Porque você reconhece o outro em seu ser essencial. E isso é o maior serviço que você pode dar a alguém. Muito maior do que qualquer coisa material. Embora também não haja nada de errado com isso. O maior serviço é reconhecer a essência ou a realidade da outra pessoa. Todo o resto é transitório. Mas o reconhecimento do outro como Deus,
Eu não uso essa palavra com muita frequência, mas esse é o maior serviço que você pode prestar. Esse é o entendimento de quem essa pessoa realmente é, além da forma. Não vir da forma, não acreditar que a forma está ajudando essa outra forma, mas perceber que há algo aqui que está além da forma. Se você estiver apenas na forma, também poderá se esgotar facilmente. Eu estou tentando ser útil e há muitas pessoas que são assistentes sociais ou terapeutas e, depois de alguns anos, elas experimentam esgotamento, porque estão continuamente tentando dar e ajudar. E então, elas precisam parar, porque não podem mais fazer isso. No livro O Poder do Agora, eu acho que escrevi sobre isso. Sempre que você ajuda as pessoas, precisa haver um equilíbrio. Talvez eu não tenha escrito exatamente isso lá, mas é necessário um equilíbrio entre o fazer lá fora e estar enraizado no ser. E isso não importa onde você esteja na vida ou o que você faça. Caso contrário, você perderá rapidamente em seu serviço aos outros e então não estará mais prestando serviço a ninguém. Nesse ponto, você mesmo precisará de terapia ou de caridade para si mesmo, para permanecer enraizado no ser enquanto faz. Isso é essencial para que a energia possa continuar a se mover através de você, permitindo que você possa abordar as causas do sofrimento humano no mundo externo. A causa do sofrimento humano está na consciência. Na consciência humana. É vital estar enraizado em si mesmo, não fazer parte da inconsciência que produz a disfunção existente nesse mundo. Existem pessoas que tentam fazer o seu melhor, mesmo as organizações muitas vezes tentam fazer o seu melhor para ajudar os outros, e elas acabam se tornando, às vezes, meio que sem querer, parte da bagunça. Há lutas internas na própria organização. É incrível como, em muitas instituições e organizações de órgãos, há uma enorme quantidade de lutas internas. Elas deveriam ajudar as pessoas, mas, às vezes, até mesmo organizações religiosas têm uma enorme quantidade de conflito. Pare de fazer. Apenas conecte-se com o espaço que está dentro de você. Fique enraizado aí e nunca perca o enraizamento nisso. Lembre-se, eu uso essas duas modalidades ou dimensões. Este é o mundo da forma e fazer, e o ser que é sem forma. Então, quando você ajuda os outros, os dois precisam estar presentes. Sempre com um equilíbrio entre o fazer e o ser. Você não pode resolver os problemas desse mundo apenas fazendo, porque se houver apenas o fazer e você tentar resolver os problemas do mundo, você contribuirá para os problemas do mundo. Daí que vem a expressão: o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Grande parte do sofrimento humano está enraizado na crença de que somos aquilo que pensamos. A mente cria uma imagem de quem somos, baseada em nossas experiências passadas, nossas histórias pessoais, nossos rótulos e memórias. E nós a adotamos como verdade. Essa imagem é limitada, é frágil,
e constantemente ameaçada. Por isso nós sentimos a necessidade de defendê-la, de fortalecê-la, de alimentá-la. Aquela necessidade de segurança. Quando alguém discorda de nós, não sentimos apenas uma diferença de opinião. Sentimos que algo em nós foi atacado. Isso acontece porque confundimos identidade com conteúdo mental. Essa identidade pensada se estende também no tempo. Vivemos como se fôssemos um produto fixo do passado, carregando nossas feridas, os nossos sucessos, as nossas grandes obras, e projetamos essa construção em direção a um futuro que esperamos ou tememos alcançar. E assim, perdemos o agora. Nos tornamos personagens em uma narrativa mental que nunca termina. Mas há um convite silencioso vindo da própria vida. O convite de deixar de lado essa história por alguns instantes. Parar de buscar quem você é no passado ou no que os outros dizem e simplesmente ser. Esse ser não pode ser descrito com palavras. Ele não tem forma, não tem história. Mas você o reconhece imediatamente quando o silêncio surge, quando a mente para por um momento, e ainda assim algo está presente, vivo, alerta, inteiro. Essa presença é quem você é antes de qualquer pensamento. Ela não precisa de confirmação. E uma vez que você começa a descansar nela, todas as identidades pensadas perdem sua força. O mundo moderno valoriza o que é dito, o que é expresso, o que é produzido por uma mente discursiva. Palavras, análises, opiniões, dados. Mas há uma inteligência mais profunda, mais viva, que não vem do pensar, mas do não pensar, do espaço, do silêncio. Essa inteligência, ela não pode ser explicada. Ela se revela no momento em que você se aquieta o suficiente para ouvi-la. Ela se manifesta na clareza súbita que surge do nada, na intuição que atravessa a mente como um raio, na sabedoria que nasce do simples estar presente. Essa inteligência está em todos nós, mas é abafada pelo ruído incessante do pensamento. O silêncio não é apenas a ausência do som, é a ausência da compulsão de preencher cada espaço com conceitos. É no silêncio que a vida pode ser ouvida. E é por isso que os mestres espirituais de todas as tradições falam sobre o valor do silêncio interior. Não como um objetivo a ser alcançado, mas como uma verdade a ser reconhecida. Quando você cultiva esse espaço silencioso dentro de si, você não se torna passivo ou inerte. Pelo contrário, as suas ações nascem da clareza e não da reação. As suas palavras emergem da quietude e não da ansiedade. Nesse estado, tudo o que você faz carrega uma qualidade diferente, uma qualidade de presença. O silêncio não é vazio. Ele é o campo onde todas as coisas surgem e desaparecem. Ele é um local
repleto de possibilidades. E reconhecer isso é o despertar. O pensamento é uma ferramenta magnífica. É por meio dele que construímos pontes, desenvolvemos ciência, expressamos arte. Mas quando não há consciência suficiente para observar o pensamento, ele se torna um tirano. Ele ocupa todos os espaços, interfere em todas as decisões e cria uma sensação constante de tensão. Porque o pensamento, quando não é guiado pela consciência, ele sempre quer algo, ele sempre busca, ele sempre compara, ele sempre mede, ele sempre avalia. E esse querer contínuo impede a paz. O despertar espiritual começa quando o pensamento é recolocado no seu lugar natural, o de servo. Ele não desaparece e nem deve desaparecer, mas você deixa de viver a partir dele. Em vez de ser dominado pelos pensamentos, você passa a utilizá-los conscientemente, quando necessário, e a deixá-los ir quando não são úteis. Essa liberdade é algo revolucionário, porque pela primeira vez você experimenta o que é estar sem a necessidade de pensar sobre estar. Viver assim é simples, mas não é fácil. É profundo. É viver com os olhos abertos para a realidade, sem o filtro constante da interpretação mental. E curiosamente, é nesse estado de não pensamento compulsivo que os pensamentos mais criativos, mais claros e verdadeiros surgem. Eles emergem do espaço e não da pressão da compulsividade, da presença e não da ansiedade. Quando o pensamento é mestre, há estresse. Quando é servo, há harmonia. E essa inversão é o coração da libertação.